Olá, você acha que o coronavírus está deixando a humanidade de joelhos e que conter a pandemia está difícil? Eu também. O coronavírus pode ser o menor dos nossos problemas. Micróbios e vírus com poder de destruição 15 vezes maior pode estar vindo à tona e nós não estamos preparados para combatê-los. Quer saber mais sobre o assunto? Então embarque comigo nessa viagem. Eu sou Bruno Valente e você está na Realidade Paralela. Nas geleiras do Ártico, cadáveres mantêm conservados naturalmente patógenos outrora esquecidos, antigos inimigos que deixariam o coronavírus no chinelo. E esses patógenos estão mais vivos do que podemos imaginar. Para que você entenda como isso é possível, vamos do início. Você sabe o que é um permafrost? Permafrost, ou pergelissolo, como é conhecido no nosso idioma, é um tipo de solo encontrado na região do Ártico, formado por gelo, terra e rochas congeladas permanentemente. O permafrost funciona como uma espécie de mega freezer gigantesco. Todos que foram enterrados naquele solo tinham seus corpos congelados naturalmente, e não apenas os corpos se mantinham conservados, mas também os patógenos que os atingiram. O permafrost é o lugar perfeito para as bactérias se manterem vivas por um longo período. Ou seja, o derretimento dessas paredes de gelo é o equivalente a abrir a caixa de Pandora das doenças. No norte da Noruega, há uma cidade chamada Longyearbyen, capital do arquipélago de Svalbard, onde a temperatura média no auge do inverno é de 20 graus negativos. O solo, abaixo de 2 metros de profundidade, fica permanentemente congelado. E a consequência disso é que os corpos que ali foram enterrados não se decompõem e preservam consigo fungos, vírus e bactérias que são letais aos seres vivos. Temos alguns exemplos desses patógenos. Na Noruega foi encontrado o vírus da gripe espanhola. Esse vírus foi responsável pela morte de 50 milhões de pessoas entre os anos de 1918 e 1919. A NASA encontrou a bactéria Carnobacterium pleistoceno nas geleiras do Alasca. Ela viveu no período geológico do Pleistoceno, quando mamutes lanosos ainda vagavam pela Terra. Clostridium botulinum. Essa é a bactéria do tétano, responsável por uma doença conhecida como botulismo. Ela causa paralisia ou, em casos mais extremos, pode ser fatal. Pitovírus ou vírus zumbi. Esse vírus tem a espessura mais fina que um fio de cabelo. Contudo, seu tamanho é 15 vezes maior que o coronavírus. Além do seu tamanho, assustador também é seu prazo de validade. Antes de voltar ativo em um laboratório francês, esse vírus passou 30 mil anos congelado. É muito tempo. Bacillus anthracis. O Bacillus anthracis é responsável pela doença conhecida como carbúnculo. Ela ataca a pele sob forma de lesões bolhosas e furúnculos. Essa infecção é extremamente contagiosa. Para você ter ideia do nível de contaminação e contágio desse vírus, numa região remota em 2016, na cidade de Salekhard, algumas renas saudáveis passaram a morrer sem uma explicação plausível. Naquele mesmo ano, Salekhard enfrentou um dos verões mais quentes de sua história. A temperatura chegou a 35 graus Celsius, quando o normal não chegava a 20. Com isso, as carcaças das renas mortas há 75 anos emergiram devido ao descongelamento. A bactéria do antrax, que estava dormente naquelas carcaças, ainda vivia por causa da conservação pelo gelo. Então, algumas renas fuçaram as carcaças. E não só isso, mas também restos das renas corriam rio abaixo. E a consequência disso foi: 2.300 renas pereceram, 96 pessoas foram hospitalizadas e uma criança morreu, todas vítimas da Bacillus anthracis. No decorrer da história, a humanidade vem sendo surpreendida por esses vírus. Várias doenças chegaram e chegam aos seres humanos por algum desequilíbrio esse que nós causamos. Por exemplo, o surto do vírus Nipah comumente infectava os morcegos. Com o desflorestamento da Malásia, os morcegos perderam seu habitat e passaram a procurar comida nas fazendas próximas. Certa vez, um desses morcegos mordeu uma fruta em um pomar. A fruta caiu e foi comida por um porco, que passou o vírus para um fazendeiro, iniciando um surto que matou mais de 100 pessoas. Esse vírus foi descoberto há 20 anos e ainda há poucas informações sobre ele. Inúmeros vírus continuam escondidos debaixo de todo aquele paredão de gelo. A temperatura na superfície do permafrost aumentou em até 4 graus em 80 anos.
Todos os anos, em média, 1 bilhão de toneladas de gás carbônico são liberadas na atmosfera, o que impede de todos esses vírus ou bactérias também subirem. No Círculo Ártico, a temperatura vem aumentando consideravelmente, cerca de 3 vezes mais rápido do que no resto do planeta. Com o aquecimento global acelerado, a chegada desses hóspedes nada bem-vindos é iminente. Não se engane, estamos próximos de descobrir o que aconteceria com a liberação desses patógenos. Estejam preparados. Se esse é o mundo em que vivemos, saia da bolha, expanda sua mente. Eu sou Bruno Valente e você está na realidade paralela.